eu fui redentorista, por isso que eu conheço Trindade, eu conheço Goiás, eu fui redentorista 8 anos. Estudei no seminário com eles e depois deixei a formação, deixei o seminário e entrei na comunidade. Na Pantografia eu fui ser leigo consagrado. Eu estava procurando meu lugar na igreja e entendi que era melhor eu ir para a comunidade do que ficar na congregação. E deixei a congregação e fui para a comunidade de Pantografia. Quando eu era menino, eu fui coroinha de um goiano, que é vivo ainda, tem 98 anos. O meu pároco, que era redentorista na cidade onde eu nasci, Padre Antônio Pacheco, é nascido aqui, em Goiânia, aqui é Aparecida de Goiânia, mas ele nasceu em Goiânia mesmo, numa fazenda em Goiânia, e ele foi batizado por um dos primeiros redentoristas alemães, que veio junto com o Padre Pelágio. Ele foi batizado por um companheiro do Padre Pelágio. A gente brinca com ele, a gente fala: o senhor não viu o dilúvio, mas pisou no barro. Porque tem 98 anos, assim, bem velhinho. Tudo que você fala para ele de história, ele conheceu, ele sabe quem enfim. E ele contava muitas histórias das missões aqui em Goiás, então eu cresci ouvindo as histórias de Goiás. Aí no meu tempo de seminário eu tive uma passagem muito rapidinha por aqui, não conhecia direito. Hoje é a primeira vez que eu estou vindo. Vim ontem, na verdade, para pregar um retiro, que foi lá em Goiânia, então preguei o retiro lá, e depois eu vim para cá, vim para cá, para o Padre Luiz. E é interessante, depois minha mãe, ela está achando até agora que eu estou de conversa, A minha mãe era protestante, e uma das pessoas que ajudou muito minha mãe na sua conversão foram os vídeos do Padre Luiz Augusto. E aí eu falei para minha mãe, falei assim: eu vou lá no Padre Luiz. Ela: mentira, vai não. Falei: vou sim. Falei: vou dar. Aí mandei uma foto hoje cedo para ela, mas a foto, eu tirei a foto do padre na mesa. Ela falou: essa foto pode ser do site da paróquia. Não acreditou não. Depois eu falei para o padre: o senhor tem que tirar uma foto abraçado comigo aqui, para minha mãe acreditar que eu vim cá. Porque para ela foi muito importante. Minha mãe foi protestante muitos anos, e só depois da morte do meu pai que ela voltou para a igreja. Mas enfim, a nossa reflexão hoje aqui, então isso aqui me apresentando. Eu sou professor de História, de Filosofia, de Sociologia, dei aula de ensino religioso, trabalhei no Estado, no governo do Estado lá em São Paulo, muito tempo como professor de escola pública, nas periferias de Campinas. Campinas é uma cidade-zona grandona também, com muita periferia, tem muita pobreza, muitos problemas também na cidade. Eu trabalhei nessas regiões dando aula para a molecada na periferia de Campinas 12 anos. Depois eu comecei a dar aula em ensino particular, e estou no ensino particular. Hoje em dia dei aula no seminário. Os padres brincam comigo e falam assim: você saiu do seminário, mas o seminário não sai de você, porque eu dava aula para aqueles que seriam padres, e tem várias turmas de padres aí que tiveram aula de história da igreja comigo. E depois, só em 2019, é que eu entrei nesse mundo de internet. Então, internet, vocês procurarem lá, vocês acham minha cara por lá. Mas eu até então era bem resistente. Eu gostava de fazer apostolado assim, apostolado presencial, com um grupo mesmo de pessoas, e o pessoal falava para mim: vai para a internet, você vai pegar gente de mais longe, não sei o quê. E eu era resistente com isso, até que na comunidade eu não tive como escapar. Eu sou professor de História, nas horas vagas eu arrumo o telhado. E eu caí do telhado na época da pandemia. Eu fui consertar um telhado, e na casa da minha sogra, a hora que eu acabei de arrumar o telhado, eu vi que a cumeeira do telhado estava com a telha solta. Eu desci, fiz uma massa, ainda subi com uma lata de massa nas costas, fui lá para cima do telhado, cimentei tudo a cumeeira. Só que eu não fiz o que eu sempre faço: quando eu vou mexer em telhado, eu olho por dentro do telhado como é que está. E naquele dia eu queria terminar rápido, eu não fiz isso. E aí eu fui lá e cimentei o telhado. Aí o peso do cimento, se o telhado está... O que aconteceu? Eu estava sentado em cima do telhado, recolhendo as ferramentas, o telhado cedeu, eu caí. Aí eu caí e quebrei, eu parti o calcânio e parti a canela, fiquei com 10 pinos, eu tenho 10 parafusos no pé direito, tive que colocar 4 placas de titânio, e eu consegui a façanha de desligar todos os músculos do pé. Eu desliguei todos eles. Até o médico falou: nossa, mas é de um talento assim, que é impressionante. O médico falou: eu nunca peguei alguém que tivesse conseguido fazer desse jeito. Ele até perguntou para mim: a
me viu acidentado, ele falou, moto, né? Eu falei, não, pior que não. Ele falou, mas o que foi que fez isso? Eu falei, telhado, né? Inclusive eu digo para a minha sogra, eu falei, a senhora é a única sogra que não pode reclamar que não tem um gênio caído do céu. Aí da senhora, se a senhora falar isso aí, foi arrumando seu telhado, saiu o cara esse telhado, né? E aí eu fiquei sem andar, fiquei 8 meses sem andar. Eu não conseguia andar, a perna inchou, e eu travou um nervo, né, inclusive o ciático doía muito por conta do machucado no pé, e eu não conseguia dobrar, eu não conseguia sentar direito, eu não conseguia fazer quase nada. E na comunidade eu tinha uma porção de apostolado. Aí o fundador da comunidade veio e me falou, ó, você machucou o pé, tá ruim do pé, não dá para andar, não dá para movimentar, mas, né, falou, você ainda, né, para falar, você ainda tá bom, né? Ele falou, então você faz o seguinte, você liga uma câmera aí e começa um apostolado online pela comunidade. E aí você começa a fazer isso aí. E aí eu entrei nisso aí por conta disso. Como eu não tinha como fazer apostolado fora, porque eu não andava, eu era ministro da Eucaristia para os doentes. Aí eu que tinha que receber comunhão em casa, né? Eu que era doente. Agora, eu dava catequese, não podia dar catequese. Então eu não podia fazer nada, mas gravar eu podia gravar. Aí foi aí que eu comecei esse apostolado de internet. E foi nessa época, que aí eu vou falar disso de tarde, foi nessa época que eu não sabia se eu ia melhorar, se eu não ia melhorar, como é que ia ser a recuperação, se ia dar certo, se não ia dar certo. Como eu estava sem saber como o negócio ia ser, eu resolvi fazer o seguinte, eu já estava fazendo naquela época uma pesquisa sobre uma aparição ocorrida em Campinas, que é Nossa Senhora das Lágrimas, que eu vou falar de tarde. E aí eu falei, agora eu não posso sair, eu não posso ir atrás das coisas. Eu falei, agora acabou, né? Eu estava fazendo para Nossa Senhora. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, tudo que eu achei até agora, eu falei, eu vou pegar, já que eu estou na internet, eu vou compartilhar, vou colocar na internet. E aí, quem sabe, as pessoas vendo, né, tudo que eu achei, possam se beneficiar dessa devoção, dessa história e tal. E aí que eu me enganei, né, redondamente, porque foi quando eu fui para a internet, eu falei os documentos, as coisas que faltavam, um monte de gente começou a assistir, falou, eu tenho aqui, eu vou te mandar. Veio coisa de todo lado. Inclusive as orações mais antigas de Nossa Senhora das Lágrimas, sabe onde que elas estavam guardadas? Em Goiânia. Foi uma senhora de Goiânia, porque em Goiânia tinha um convento das missionárias da Irmã Mária. Esse convento fechou, não existe mais, mas teve muitos anos atrás. E tem uma senhora em Goiânia, bem idosa já, que uma tia dela foi da congregação, e a tia dela, já velhinha, pegou e deu uma caixa. Falou, olha, isso aqui são coisas minhas, de irmã, de quando eu fiz a minha consagração, está tudo aqui para vocês guardarem de lembrança. E dentro dessa caixa estavam as orações mais antigas de Nossa Senhora das Lágrimas. Estava tudo lá. E a gente não tinha achado isso por nada, isso estava aqui perto de vocês. O que ela fez? Ela falou, vou pedir para minha filha escanear. Ela falou que eu não sei nada de internet, minha filha vai escanear e vai te mandar. Ela me mandou. E aí eu falei para ela, a gente pode publicar isso aqui? Ela falou, pode. Aí eu peguei, juntei as orações e publiquei pela Canção Nova. Na Canção Nova, lá se vocês procurarem no site, tem lá um Devocionário das Lágrimas, que fui eu que organizei. Aquele devocionário está com as orações mais antigas que estavam aqui. E quando que isso chegou na minha mão? Justamente na época que eu estava sem poder andar, né? Então foi aí que começou esse apostolado mais de mídia, certo? Mas vamos ao tema. Hoje nós começamos a Semana Santa. Como eu disse lá embaixo na missa, nós vamos partir desta reflexão agora, né, dessa meditação, que ela não é longa, né? Vou fazer aqui mais curtinho. Essa meditação, ela parte dos textos de Isaías. Isaías é um dos profetas do Antigo Testamento que teve uma visão mais clara a respeito do Messias. Vários profetas falaram do Messias. Moisés falou do Messias, Moisés falou bastante. Moisés é o maior profeta do Antigo Testamento. Moisés fala de um Messias Salvador que viria. Mas Moisés não explica quem é esse Messias, como ele virá, não tem muitos detalhes. Aí nós temos Oséias. Oséias fala um pouco mais do Messias. Oséias fala do amor
do Messias para salvar aqueles que o Pai confiou a ele. Oséias é o profeta do amor, ele bate muito na questão do amor. E Oséias usa uma imagem muito curiosa para falar do Messias. Ele usa a imagem do esposo rejeitado pela esposa, o esposo traído pela esposa. Olha que coisa. Então Oséias, ele fala muito de Cristo como sendo aquele que nos amou tanto, nos desejou tanto e é traído por nós, porque a igreja é a esposa de Cristo. E quem é a igreja? A igreja não são as paredes, a igreja sou eu, você. A igreja é feita de gente. Cada vez que nós pecamos, nós traímos, nós recusamos esse amor. E Oséias compara com um esposo que faz de tudo pela esposa, e a esposa não quer, a esposa o rejeita, a esposa desfaz dele. Essa é a imagem do Messias em Oséias. E depois outros tantos profetas, Elias, Eliseu, Enoque, todos eles vão falando do Messias, mas nenhum conseguiu falar com tanta precisão do Messias como Isaías. E Isaías, quando vai falar do Messias, depois vocês podem ler em casa com calma aqui, pela questão do tempo eu não vou ler o texto todo aqui, mas depois vocês podem meditar com calma nesse texto. Em Isaías 49, o capítulo inteiro, o capítulo 49 inteirinho, ele gira em torno do amor. O que irá matar o Messias no futuro? Porque Isaías fala de um Messias que vai morrer. E o que vai matar esse Messias? O amor. O Messias morrerá de amor. E aí ele usa uma imagem mais bonita ainda, que é a imagem de Oséias. Oséias fala do marido que ama a esposa e é rejeitado por ela. Mas Isaías usa uma imagem profética melhor e mais precisa. E aliás, é a imagem que o próprio Jesus vai usar no Novo Testamento, quando ele vai falar do amor de Deus por nós. Qual é a imagem que Isaías usa e Jesus também usa? A imagem da mãe que ama o seu filho. Porque não há, o ser humano, não há maneira de o ser humano entender as coisas concretamente, a não ser por comparação, é ou não é? Quando você vai explicar alguma coisa, alguém não entende, você faz o quê? Você compara. Você fala, olha, é mais ou menos assim. Aí você compara com outra coisa que a pessoa conhece. Aí a pessoa entende. Eu dou aula faz 20 anos, a gente faz isso com aluno o tempo inteiro na escola. Fala, professor, não entendi. Você fala, tá, deixa eu explicar de outro jeito. Aí o que você vai fazendo? Você vai tentando dar exemplos perto daquilo que ele entende, até que ele fala, tá, agora eu peguei a ideia. O ser humano, ele aprende por comparação. E o profeta Isaías e Jesus, e Deus mesmo que inspirou a Sagrada Escritura, Deus fala conosco através de imagens comparativas para mostrar algo muito mais profundo. A imagem é só uma coisa pálida, mas a realidade é muito mais profunda. E lá no capítulo 49, Deus fala com o profeta, dizendo assim: pode a mãe esquecer-se do filho que gerou, mesmo que ela se esqueça, eu não te esquecerei. E olha o que Deus está dizendo para o profeta. A mãe, não é natural que uma mãe esqueça do seu filho, não é natural que uma mãe rejeite o seu filho, natural é que ela queira o filho. Mas Deus sabe da fraqueza humana e do pecado, o mistério da iniquidade do pecado. E Deus faz uma ressalva: pode a mãe esquecer-se do filho que gerou? E aí o próprio Deus fala pela boca do profeta, mesmo que ela se esqueça, porque pode ocorrer de uma ou outra mãe se esquecer, ou rejeitar, ou não querer o próprio filho, pode ocorrer, mas mesmo que ela te esqueça, eu não te esquecerei. Essa é a primeira imagem do Messias. O Messias é um Deus que não se esquece
de nenhum daqueles que é dele, que são dele. Jesus, na sua oração sacerdotal, o que ele diz? Eu não perdi, Pai, nenhum daqueles que me deste. Ou seja, aqueles a quem o Pai dá a Jesus, Jesus não perde. Mas por que Jesus fala assim? Aqueles que o Senhor me deu, eu não perdi. Existem então aqueles que Deus não deu a Jesus? Existem pessoas que não são dadas. Você vai falar, nossa, mas como assim? Pois é. Sabe por que existem pessoas que não são dadas a Jesus? Porque só pode ser dado a Cristo como posse aquele que antes se deu a Deus como filho. E tudo que é do Pai, o Pai dá ao Filho. Qual que é a lógica da criação? Quando a gente olha para o mistério da Trindade, nós vamos lá, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai ama o Filho ama o Pai, e o amor que une os dois é o Espírito Santo. E os três é um só Deus, mas cada um tem uma personalidade, são três pessoas distintas. O Pai age como o Pai. Pode ver que Deus Pai, ele não tem muitas delongas para falar. Você pega o Antigo Testamento, Deus ele fala, Deus Pai ele fala o que ele tem que falar e pronto. Por que a gente chama Deus Pai de Pai? Comparação. Geralmente dentro da nossa casa, quem é que fala menos assim, né? Que é mais objetivo? Geralmente é o pai, né? A gente homem, né? Homem é meio monossilábico mesmo, né? E é engraçado, né? Mulher da gente, a gente que é casado, às vezes a mulher quer que a gente fala a outrem, né? Que é um negócio, né? Às vezes a gente não quer falar, né? E fica falando, não, mas você não fala nada, né? Você fala, eu falei, já que tá bom, né? É que a mulher quer que desenvolve, né? O negócio, mas homem é mais monossilábico mesmo, né? Eu tenho um menino pequeno, esses tempos ele brincando lá em cima, em casa, lá sozinho. Eu falei, por que você não desce? Brinca lá com a sua irmã lá embaixo. Ele falou, ela fica falando. Eu falei, mas é assim, né? A menina fica falando. E ela fala sozinha, ela não precisa nem ter companhia, né? Ela fala com o brinquedo, ela fala com ele. Se ele está junto, ela fala com ele. Se ele não está junto, ela fala com a boneca. Ela fala o dia inteiro, você escuta ela o dia inteiro. E aí até ele tem hora que ele some assim, né? Ele fala, ela fica falando. Eu falei, isso aí, vai acostumando, né? Ele teve uma época que ele falava que queria ser padre, ele ia rezar a missa dele lá, ele arrumava as coisas de missa dele lá. Ele falava, não, deixa ele arrumar. Aí ele põe a minha filha para assistir a missa dele. Aí ela fala, a toalha está torta, a vela está torta. Aí teve um dia que ele falou assim, eu não vou rezar mais missa não. Eu falei, não, se você quiser ser padre, você já vai acostumando. Toda paróquia tem a velha que fica controlando se a toalha do altar está certa, vai controlar se a flor está no lugar certo. Eu falei, se você for padre é assim. Eu falei, o padre não casa, mas tem mulher também na orelha dele. Eu falei, se você for casar, você já vai acostumando também, que é assim que funciona. Porque é a natureza humana. Quando a gente fala de Deus, a gente fala por comparação. Deus Pai, ele é objetivo. Não é que ele não ama. Que às vezes a gente tem essa impressão, nossa, Deus era muito duro no antigo. Não, Deus Pai nos ama apaixonadamente, só que Deus Pai, ele é mais efetivo e menos afetivo. Você não vê, Deus Pai não fica falando o tempo inteiro de amor, ele pega e faz, ele pega e cuida, ele pega e realiza o que precisa ser realizado. O que é isso? É um amor efetivo, mas não é afetivo. Né? Olha que interessante, em casa lá, a lógica da minha família, né? Cada família de um jeito, a minha lá, a coisa era meio invertida, né? Meu pai era muito próximo da gente, então meu pai era de abraçar, de beijar, e minha mãe, ela não foi criada assim. Então minha mãe, ela nunca foi de abraçar, de beijar. Ela faz isso com os netos agora, a gente fica falando, olha aí, né? Mas com a gente, minha mãe não tinha esse negócio de abraçar, falar, vem cá, deixa eu te dar um beijo. Minha mãe não tinha muito esse negócio. Só que a minha mãe, eu sabia que o amor da minha mãe por mim era efetivo. Por quê? Minha mãe ia fazer feira, eu ia ajudar a missa, era coroinha, ia ajudar a missa de domingo cedo. A hora que eu chegava em casa, na missa, que eu voltava da missa, tinha uma pamonha. Eu gosto de comer pamonha, eu gosto de tudo que é de milho, eu como pra caramba. Então, todo domingo tinha uma pamonha lá em cima da mesa.
Minha mãe não ficava falando para mim, eu te amo, meu filho, não sei. Mas a mãe estava lá todo domingo. Eu sabia que o amor é efetivo. Ela fazia aquilo para agradar, mas ela não ficava falando. É diferente do meu pai. Meu pai já abraçava, beijava a gente. Meu pai estava, eu já não tenho mais meu pai, ele estava velhinho, já tinha eu, meu irmão, aí até o pessoal brincava com ele. Seu Luiz, esses homens agarrando o senhor. Porque a gente via meu pai mesmo, a gente abraçava ele, beijava ele, e tinha esse negócio, aí o pessoal brincava com ele, que achava engraçado. Porque geralmente o homem não tem muito esse negócio. Meu pai tinha. Quando a gente vai falar de Deus, a gente fala por comparação. Quando a gente diz que Deus é Pai, no Antigo Testamento, sobretudo, que Deus se mostra como Pai, é o Deus do amor efetivo. É aquele que vai, que faz, que diz, que ensina, que instrui e que pune quando precisa punir. Essa história que a gente ouve por aí é um papo furado danado. O pessoal fala, porque Deus é misericórdia, Deus é amor, Deus não pune ninguém. Deus é amor, Deus é misericórdia, e justamente por ser amor e por ser misericórdia que Ele pune. Aliás, Deus não seria amoroso e misericordioso se Ele não punisse. Porque se Deus está punindo, isso é sinal de quê? De interesse. Ele tem tanto interesse por nós, Ele nos deseja tanto, que quando a gente sai fora, Ele pune. Ele pune. E por que Ele pune? Para que a gente volte. Justamente para a gente voltar ao bom caminho. Se Deus desse plena e total liberdade, como muita gente diz que Deus dá, Deus Ele dá liberdade, mas a liberdade de Deus ela tem um limite. E se eu sou dele e o desobedeço, Ele me pune de alguma maneira, seja com uma situação de crise na minha família, às vezes com desemprego, às vezes com uma doença. Mas Deus não me pune porque Ele quer o mal, Ele me pune para me corrigir. O que Deus está querendo falar comigo? É aquilo que o Ricardo falou na homilia lá embaixo, né? Às vezes Deus está permitindo o mal para você acordar de um pecado que você tem adormecido, que você não percebeu, que é pecado. E aí é um chamado que Deus está dando. Olha, você perdeu aqui a sua segurança. Então o que sobra agora? Sobra Deus. Às vezes Deus faz isso. Por que às vezes Deus manda uma doença? Às vezes a doença não é para levar a pessoa à morte. Deus Ele permite a doença para quê? Para a pessoa ver que recurso médico já não adianta nada, dinheiro não adianta nada. E aí a pessoa vai olhando para a vida dela, ela vai ver que tudo com o que ela se preocupa também não adianta nada. E se ela morrer, vai ficar tudo aí. E aí a pessoa vai vendo que ela vai perdendo tudo. O que sobra? Sobra Deus. E aí na hora que sobra Deus, você só tem uma alternativa. Ou olhar para Ele, pedir e confiar, ou ficar se debatendo e tentando resolver o problema por você mesmo. E aí você vai ter uma morte pior do que a morte física, que é a morte espiritual, que é a morte eterna, que é tentar fazer as coisas na sua medida e não na medida de Deus. Então às vezes Deus permite o mal. E olha como que a gente é tonto, né? Às vezes a gente vem à igreja, a gente reza, a gente lê, a gente faz tudo, e na hora da emoção da oração, a gente fala as coisas para Deus. Eu quero ser só seu, eu quero te obedecer, que o Senhor faça de mim o que o Senhor quiser. Ó o perigo, né? A gente fala isso para Deus, só que na hora que Deus vem e faz, aí a gente esperneia, a gente não quer, a gente recusa, nós não temos docilidade para as coisas de Deus. Por quê? Porque a gente quer ter controle das coisas, a gente quer saber onde que vai dar. Fala, não, eu vou, mas onde que vai dar isso aqui? E a vida da gente, ela é um risco do começo ao fim. Nós não temos segurança nenhuma, de nada com nada, de nada. Eu dei aula em Campinas, num colégio lá de elite lá, e dei aula lá, e tinha o pai de uma aluna minha, que era um sujeito que ele vinha nas reuniões, ele não vinha para falar da filha, ele vinha para falar
sei lá eu porquê, né? Ele tinha uma necessidade, assim, nas reuniões de professor, de falar dos negócios dele. Então ele falava dos postos de gasolina que ele tinha, das farmácias que ele tinha. Ele tinha posto de gasolina, ele tinha farmácia, tinha mercado. Ele vinha e falava do dinheiro, de onde ele viajou, de onde não sei o quê. Ano passado ele teve um câncer. E era um homem muito, muito, muito ligado a tudo que ele tinha. Ele era muito conhecido na cidade, justamente por ser muito rico, por ter muito e tudo mais. O que aconteceu? Esse homem, ele rodou pelos melhores médicos aqui do Brasil, não achou solução para o problema dele. Ele viajou para os Estados Unidos, ficou quase um ano, gastando um dinheiro absurdo. No fim do ano ele morreu. Então, quer dizer, ele, não sei como que foi o fim da vida dele, se ele teve ali um tempo de pensar na vida dele, né? Pode ser que Deus tenha dado a ele essa graça aí, não sei. Mas ele, no fundo, era uma pessoa pobre, porque o que ele tinha era só dinheiro. Era só dinheiro. Você ter só dinheiro é uma pobreza terrível, porque você está confiando numa coisa que hoje você tem, amanhã você não está aqui. Você não está aqui. Quando meu pai morreu 9 meses antes de eu casar. Meu pai estava com o sapato comprado para o casamento. Meu pai estava com a camisa comprada. Meu pai estava com tudo pronto para o casamento. E eu lembro quando eu fui arrumar lá o guarda-roupa, eu achei as coisas do meu pai lá. Estava tudo guardado. Quem morre não está contando que vai morrer. Você sempre conta que você tem mais tempo. E aí nós temos que pensar no que? O que realmente importa. Então Deus às vezes permite determinadas coisas na nossa vida para nos reorientar. Quando eu fui fazer meus votos na comunidade a gente leva vários anos para fazer os votos permanentes. Então a gente faz os votos temporários. Depois, para chegar nos votos temporários, vai uns 5 anos e depois a gente espera mais 7 para chegar nos votos permanentes. Na véspera dos meus votos permanentes, e eu lá, empolgado, eu tinha feito o retiro, Você sai do retiro, você sai aleluiado, Você sai, não, porque eu farei tudo por Deus, e eu quero dar a minha vida, e eu empolgado lá, porque é minha consagração, não sei o quê. Na quinta-feira, a consagração é sábado. Na quinta-feira eu tive uma reunião na escola. Aí na reunião da escola eu fiz todo o planejamento de trabalho do ano seguinte, junto com o diretor, com o coordenador da escola, tudo certinho. Aí na sexta-feira à tarde eu recebo uma ligação: Rafael, você não passa rapidinho aqui na escola para a gente conversar? É coisa rápida. Eu falei: ixi, eu estou olhando as crianças hoje, minha mulher não está em casa. Ele falou: não, pode trazer as crianças. Tá? Levei minhas crianças, soltei lá, falei: vai brincando aí que eu tenho que conversar ali, e é rapidinho, o pai já volta aí. Aí cheguei lá, estava o diretor, estava o coordenador, e em cima da mesa um termo de rescisão de contrato que eu assinava. Era o dia 22 de dezembro, perto do Natal já, 22 de dezembro. Como que se arruma emprego, As escolas começam a contratar professor em outubro, novembro. 22 de dezembro, já era. Você perdeu o emprego, você fica desempregado, acabou. E aí, a hora que eu vi aquilo, eu falei assim: mas por quê que eu estou sendo desligado? Eu dava aula de ensino religioso, todas as aulas de ensino religioso, colégio católico, de uma congregação religiosa. Eu falei: então, nós tivemos um problema nas suas aulas. Eu falei: qual que é o problema? Todas as aulas que você dá, você converge para o cristianismo. Eu falei: colégio católico, então, assim, é igual você, vender fruta numa quitanda, É o lugar de vender mesmo, Vender roupa na loja de roupa, dar aula de ensino católico na escola católica. Eu falei: mas como assim? Onde que está o problema? Ele falou: não, porque você não tem uma visão mais abrangente, que contemple as outras religiões. Eu falei: olha, pera lá, no contrato, o pai, quando coloca o filho aqui,
ele coloca imaginando que o filho vai ter uma educação católica. É uma questão de contrato. Se você contrata um colégio católico, um ensino católico e entrega outra coisa, é estelionato. Ou aí o negócio perdeu, né? Não, porque você está dizendo que nós estamos... Eu falei, estou dizendo. Eu falei, eu venho aqui para ensinar aquilo que é próprio daqui. E aí falaram, e aí no fim, antes de assinar a rescisão, o diretor falou para mim assim, ele falou, bom, se você quiser reorganizar o seu modo de dar aula, a gente mantém o seu contrato. E aí você vai falar de todas as tradições religiosas por igual. E aí, eu não sou tão rápido assim para ter uma sacada de responder na hora. Eu nem brigando com a mulher sempre ganha de mim, porque eu nunca penso no argumento na hora, né? Então, eu não sou rápido para pensar assim. Mas é aquilo que Jesus fala no Evangelho, né? Oh, não vos preocupeis com o que falar. Eu vos darei palavras tão acertadas que vocês irão confundir. Na hora, depois até eu mesmo fiquei falando, é por graça de Deus, porque eu não sou tão esperto assim para falar isso. Aí o que eu disse lá para o diretor? Eu falei, olha, eu saio da minha casa cedo, eu venho aqui para dar aula, não para vender a minha alma. Então, pode me dar o papel que eu vou assinar a rescisão. E assinei a minha rescisão. A hora que eu saí, eu pensei, nossa, eu fui corajoso. A hora que eu entrei no carro, eu pensei, nossa, estou desempregado. Falei, meu Deus do céu, vou entrar o ano sem emprego, 2 crianças pequenas e com um pedreiro para sustentar ainda, porque eu tinha o pedreiro em casa, que eu tinha falado para ele. Eu falei, não, o senhor pode fazer aí que eu vou acertando com o senhor por mês. Eu estava mais preocupado com o pedreiro, que eu tinha que pagar ainda, Eu falei, e agora, Mas aí eu comecei a pensar, eu falei, olha que engraçado, eu saí de um retiro, eu rezei, eu falei que eu quero dar minha vida para Deus, que tudo que é meu é de Deus. Aí eu comecei a pensar, eu falei assim, mas será que Deus não vai cuidar de mim? Será que Deus não vai cuidar da minha família? Será que Deus vai deixar os meus filhos passarem aperto assim? Eu falei, não é possível. Não é possível. E aí, fui para fazer lá a missa de consagração. Eu gosto muito da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Naquela semana que eu fui demitido, a minha biblioteca católica, não sei se tem gente que assina aqui a minha biblioteca, sabe aquele livro do Sagrado Coração de Jesus que vocês receberam? Veio uma revistinha junto. Aquela revistinha fui eu que escrevi. Se vocês olharem lá, tem meu nome lá. Eu que escrevi sobre a devoção ao Sagrado Coração, contando a história da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Eu tinha escrito aquilo naquela semana. Quando eu fui para a missa, eu vi lá a imagem do Sagrado Coração de Jesus, fui lá falar com Jesus. Eu falei assim, falei, olha, eu escrevi do seu Sagrado Coração essa semana, Falei, então eu vou colocar o meu desemprego no seu Sagrado Coração. Eu falei, mas eu estou preocupado, Eu estou com fé, mas estou com medo, Aqui porque o negócio é feio. E lá em Campinas, no meio de escola, sobretudo escola católica, eles têm um talento para queimar o filme de professor que é católico. Se você for relativista, você tem emprego garantido. Se você for católico, aí você é enxotado, Você está na rua assim, você fica na mira. E aí, muito bem. Eu falei, está lá no coração de Jesus, muito bem. Dia 24 de dezembro, a gente preparando as coisas da ceia em casa lá. Eu recebo uma ligação. Eu achei muito interessante a ligação. Eu sou consagrado a Nossa Senhora pelo método de São Luís de Montfort, e eu consagrei no dia de Nossa Senhora de Fátima. A minha turma toda consagrou no dia de Nossa Senhora de Fátima. E eu tinha pedido ao Sagrado Coração para me guardar o meu desemprego. Eu recebo uma ligação dizendo, alô, boa tarde, é o Rafael? Eu falei, isso, o Rafael. Aqui é a Fátima, do Sagrado Coração. Aí eu falei, Fátima, eu demorei até para processar. Eu falei, Fátima do Sagrado Coração? É do Sagrado Coração, o colégio. Eu falei, o colégio, tem um colégio em Campinas chamado Sagrado Coração. E eu nem tinha pensado nesse colégio. Falou, olha, a irmã mandou entrar em contato com você, que a professora de filosofia teve um problema, o marido é militar, foi transferido, aqui foi para outra cidade, ela largou as aulas, nós soubemos que você está sem as aulas lá do outro colégio, você não tem interesse de assumir? Pode vir aqui hoje já para conversar.
A minha conversa foi tão rápida que a irmã falou assim: você aceita? Eu falei: aceito. Ela falou: o salário é tanto, não sei o que, os benefícios são tanto. Você trouxe carteira? Eu falei: nossa, nem trouxe, irmã. Ela falou: então busca. E me registrou. Já deixei a carteira para ser registrado ali, dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Fiquei 2 dias desempregado, né? Mas olha para a gente ver como que a gente desconfia de Deus. A gente fala de fé, a gente fala de acreditar, mas na hora que o negócio vem mesmo, aí você começa a pensar: pô, mas será mesmo, né? A gente é muito fraco, é muito frouxo na fé. Mas quando olhamos para o Messias de Isaías, é o Messias que nos diz: pode a mãe esquecer-se do filho que gerou, mesmo que ela se esqueça, eu jamais me esquecerei. Só que para sermos de Cristo, nós precisamos ser de Deus em primeiro lugar. E para ser de Deus, como que Deus nos insere na sua família? Pelo batismo. Então aqui todo mundo pertence a Cristo. Só que no mundo, no planeta Terra, todo mundo pertence a Cristo? Nem todo mundo. Isso significa que essas pessoas não vão se salvar? Não, não é isso. Aquela pessoa que viver numa fé falsa, se ela viver de reta consciência, de reta intenção, procurando fazer o bem, ela vai se salvar, pela sua ignorância. Mas aqueles que têm a possibilidade de conhecer e não querem viver de acordo com aquilo que sabem, esses são réus de juízo. O mundo está em guerra, certo? Ucrânia, faixa de Gaza, Israel, né? A Rússia atacando lá os ucranianos, na Nigéria os católicos sendo atacados pelos muçulmanos. Guerra. O mundo está em guerra. Hoje no mundo, quem são as pessoas mais perigosas no mundo? São os muçulmanos? São os russos? São os israelenses? Não. Sabe quem são as pessoas mais perigosas no mundo e que atraem a justiça de Deus sobre o mundo? Os maus católicos. Os maus católicos são as pessoas mais perigosas que existem. Santa Bernadette, que viu Nossa Senhora em Lourdes, Santa Bernadette, ela era muito simples. Ela era, não é nem simples, ela era simplória mesmo. Era uma menina sem instrução. Ela era até um pouco mal educada, Santa Bernadette, no jeito de falar, porque ela tinha um gênio também, que ela falava tudo na cara assim, das pessoas. Ela não tinha assim um trato, né, um jeito de dar. Ela era muito assim, e era o jeito dela. A educação dela foi assim, a família dela também era um pouco assim, e ela era meio turbulenta mesmo para falar as coisas. E ela não tinha respeito humano nenhum. Se alguém perguntasse uma opinião dela, você podia saber que seria a opinião mais sincera que você receberia, porque ela não tinha esse negócio de falar as coisas para agradar ninguém. E uma vez perguntaram para Santa Bernadette, 1870, ela morreu em 1876. Em 1870, a França estava às portas, à beira de uma guerra. Os prussianos, né, que são alemães, marcharam e estavam quase invadindo a França. E veio um sujeito, um senhor, amigo das freiras, muito piedoso, um homem muito bonzinho. Ele perguntou para Santa Bernadette: irmã, do que a senhora tem medo? Ela falou assim: eu tenho medo dos maus católicos. E ele disse assim: e os prussianos, que estão às portas do nosso país para nos invadir? Ela falou: deles eu não tenho medo. Porque se os prussianos estão às nossas portas, é porque Deus está permitindo que a França seja invadida, porque a França voltou as costas a Deus. Então, qual é a lógica? Quando a gente olha para a história do mundo, a gente fica tentando achar problemas sempre nos outros, nunca na gente, né? Geralmente é assim, a gente atribui problema à política, à economia. Vocês viram, ano passado, em época de eleição, o povo estava doido com esse negócio, né? Falava: mas é fulano, é beltrano, é isso, é aquilo. A política, gente, ela é só a pontinha do iceberg, é o pano de fundo. A verdadeira batalha é espiritual.
O que está por detrás disso é espiritual. Santo Agostinho, guardem bem isso que Santo Agostinho fala. Ele diz assim: Cristo é rei, e ele reina sempre, em todos os lugares, em todas as nações, em todas as instituições e sobre todas as pessoas, mesmo sobre aqueles que pensam ter poder. Cristo reina sobre tudo e sobre todos. Nos lugares onde ele é amado e obedecido, ele reina através de suas bênçãos. Onde ele é desprezado e blasfemado, ele reina pelo caos. Quando nós vemos a calamidade, é Cristo reinando pela calamidade. Se nosso Senhor permite o mal, não é que nosso Senhor quer o mal, mas ele permite o mal para que as pessoas se voltem para ele, para que as pessoas entendam que a resposta está nele, para que as pessoas saibam que não há salvação fora dele. É por isso que Deus permite que essas coisas aconteçam. A guerra que está acontecendo na Terra Santa, sabe como que aquela guerra acabaria? Se tivesse mais Cristo na terra, que é de Cristo. É por isso que eles não se entendem. E aí nosso Senhor reina pelo caos. Ele reina pelo caos. Quando a gente olha para o Brasil, mas o Brasil está cheio de problemas assim, assim, assim. Sim, então isso significa o quê? Que essa história que contaram para nós e que a gente se acostumou a ouvir desde criança, o Brasil é o maior país católico do mundo. O Brasil nunca foi. O Brasil é o maior, já foi o maior país com número de batizados. É bem diferente você ter um país com um grande número de batizados e você ter um país católico. País católico, o Brasil nunca foi totalmente. Porque se um país é verdadeiramente católico, a fé da igreja ela entra na lei, ela entra no direito, ela entra na economia, ela entra na educação. A fé penetra tudo aquilo que está na sociedade e vivifica a sociedade. Isso não acontece no Brasil. Basta pegar a história do Brasil. Na época da colonização, ainda vai lá, ainda tinha uma presença grande da igreja. Depois o Brasil vira império. Quem passa a dominar no Brasil impérios políticos? Na maçonaria. O que a maçonaria fez? Restringiu a ação da igreja católica. Do ponto de vista político, aqui falando com o professor de história, do ponto de vista político, o melhor sistema de governo que o Brasil teve foi a monarquia. É o que mais funcionou, deu certinho, politicamente falando. Mas do ponto de vista ideológico, a monarquia tinha um monte de problema. Inclusive a visão que a monarquia tinha da igreja, de que o imperador poderia interferir na ação da igreja. E os imperadores fizeram isso para o mal. Olha o Brasil, o tamanho que o Brasil tinha. Até a época de Dom Pedro II, quando caiu a monarquia, o Brasil tinha 12 bispos. Olha o tamanho do Brasil. Hoje nós temos 535 bispos. O Brasil tinha 12. Está certo que a população era menor do que é hoje em dia, mas mesmo assim, olha o tamanho. O Brasil é um continente quase, uma proporção continental, com 12 bispos. 6 bispos nomeados pelo imperador e 6 bispos nomeados pelo Papa. Os imperadores aqui no Brasil proibiram as congregações religiosas de abrir noviciado. Por que não tinha vocação? Para os franciscanos, para os capuchinhos, as congregações religiosas, eles não podiam receber as vocações. E se você quisesse receber um candidato, um rapaz, uma moça para ser freira, ser padre, você tinha que mandar para a Europa, era muito caro, era caríssimo sustentar uma vocação na Europa, naquela época aqui no Brasil. O que aconteceu? O número